Salve moçada do curso de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante do ensino médio e também para aquele que está se preparando para os principais vestibulares. Ao final dessa aula, se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre outros temas que você gostaria de ver, deixe seu comentário que eu retorno sempre que possível. Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Estou sempre postando novas aulas, então aproveite essa ideia. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje, assunto extremamente importante, trabalho e energia. Um dos temas que mais cai no vestibular e que tem utilização em várias frentes da física, como termologia, termodinâmica e também na eletricidade. Não preciso nem dizer que a aula anterior, que foi definição de energia, é um pré-requisito para essa aula. Na aula de energia, nós falamos sobre as principais formas de energia e também do clube seleto da mecânica, que é a energia cinética, energia de movimento, mv ao quadrado sobre 2 é a formulazinha, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial, que é de altura, mgh, e a energia elástica, que é quando você tem uma mola deformada, que é kx ao quadrado sobre 2. Clube seleto da energia mecânica é energia cinética mais energia potencial mais energia elástica. É possível um sistema ter as três formas de energia ao mesmo tempo? Sim, é possível. Uma mola que você pendura no teto e puxa, e ela faz o tonhonhon, ela pode ter, no momento, as três formas de energia. É necessário ter as três ao mesmo tempo? Não. Você pode ter um corpo só com energia cinética. A energia cinética é a energia mecânica dele. Um corpo que está em queda livre, num determinado instante, ele tem potencial, que tem altura, e tem cinética. Então, a soma da cinética com a potencial é a mecânica. Outro detalhe importante foi o princípio que eu citei na aula passada, que é aquele famoso princípio que diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse é um princípio da energia. Em outras palavras, energia não se cria, energia não se destrói, energia se transforma, converte uma na outra. E aí tem um detalhe. Quando você tem uma energia 1 e ela vai virar uma energia 2, quem é o elo de ligação entre essa conversão energética, entre essas formas de energia? É ele, o trabalho. Ou seja, o elo de ligação que você tem quando uma energia vira outra é uma coisa chamada trabalho realizado. Por exemplo, vamos supor que você tem um bloquinho apoiado numa superfície plana horizontal, ele está em repouso. Se ele está em repouso, então a energia cinética inicial dele é zero. Vou considerar que aqui ele está no plano de referência, então ele não tem potencial, também não é um sistema elástico, então não tem energia elástica. Moçada, energia cinética inicial, a velocidade inicial dele é zero. Tem forças atuando sobre ele? Tem. Duas. O peso, que nós já conhecemos, ele empurra o chão para baixo e ele tem a normal. Essas duas forças se anulam, elas têm intensidades iguais, o corpo permanece em equilíbrio aqui, parado. Se eu não mexer com ele, daqui ele não sai. E aí vem o seguinte: qual é a condição para que esse corpo saia dessa situação? Chegar sobre ele e aplicar uma força. Quando eu aplico uma força, esse corpo faz um deslocamento, um ΔS, vamos chamar de deslocamento. E aí, daqui a pouco, esse corpo passa por aqui, por exemplo, devido à ação dessa força, com uma velocidade v diferente de zero, significa dizer então que ele tem energia cinética nesse momento. Essa energia cinética ela será diferente de zero, uma vez que a velocidade é diferente de zero. Mas aí vem a seguinte pergunta: da onde veio essa energia cinética, sendo que energia não se cria, não se destrói, energia se transforma? Tinha cinética nula, agora tem cinética diferente de zero. Moçada, esse corpo, para poder fazer um movimento, tem que ter um agente, que sou eu. Eu vou aplicar essa força. Não adianta eu falar para esse cara, vai. Ele não vai sozinho. Então, eu sou o agente que vou fazer uma força, logo eu vou realizar um trabalho. Vamos supor, hipoteticamente, que esse cara ganhe 200 joules de energia cinética. De onde veio essa energia? Do meu corpo. Nós temos uma forma de energia que é a energia muscular, ATP.
Então, se ele ganhou 200 joules de energia cinética, essa energia saiu do meu organismo, eu perdi 200 joules de ATP, meu estoque de energia diminuiu, assim como o estoque de combustível do carro diminui. Para poder acontecer isso, foi necessário a ação de uma força e de um deslocamento. Nós definimos o trabalho como sendo exatamente isso. Ele é o produto da força pelo deslocamento. Eu vou colocar um cosseno de θ aqui, já já vou te explicar isso. Esse θ é um ângulo importante, ele é ângulo entre a força e a trajetória. Pode ser também velocidade, a velocidade ela acompanha a trajetória, não se esqueça disso. Então esse ângulo ele é entre a força e a trajetória. E a fórmula do trabalho é essa equação aqui, trabalho é FD cosseno θ. Muito bem, nesse caso aqui, o ângulo θ ele é de 0 graus, uma vez que a força está para a direita e a trajetória dele foi para a direita também. Então o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Essa equação fica, por enquanto, apenas assim, força vezes deslocamento. Muito bem. Anormal anula o peso, essa força é a resultante, estou desconsiderando o atrito por enquanto. Segundo a lei de Newton, o que diz? Que força é massa vezes aceleração. Coloca isso aqui. Fica aqui, trabalho é igual a massa vezes aceleração vezes a distância. Mas se esse corpo teve uma força e ele variou a velocidade, então ele fez um movimento no mínimo uniformemente variado ou variado. Esse movimento não foi uniforme, uma vez que a força resultante imprimiu velocidade ao bloco. Vamos considerá-lo, por enquanto, movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado nós temos algumas equações, como por exemplo, Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos usar essa equação. A velocidade inicial dele foi 0, pode jogar fora. E o deslocamento dele, ΔS, foi D. Então eu venho aqui e faço V ao quadrado igual 2AD. Moçada, repare o seguinte. AD. Eu vou isolar o AD aqui. Vai ficar aqui V ao quadrado sobre 2 é igual a AD. Vou trazer isso aqui. Quando eu trago isso daqui, fica aqui o trabalho é igual massa vezes AD. V ao quadrado sobre 2. Bingo número 1. O trabalho realizado por essa força deu mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética final dele. Faz sentido? Faz todo sentido. O trabalho ele é o elo de ligação entre duas formas de energia, uma que virou a outra. Então esse trabalho tinha que dar a energia cinética do bloco, não tem a menor dúvida. Vamos a outro exemplo. Vamos supor que você tem uma partícula numa certa altura em relação ao solo, partícula de massa m, e aí você solta essa partícula. Quando você solta essa partícula, qual é a força que atua sobre ela? O peso. Moçada, repare o seguinte, no exemplo anterior o peso era anulado pela normal, ou seja, ele não participava do movimento. Quem fez o efetivo movimento daquele bloco no primeiro exemplo foi a força F feita por mim. Agora, eu não preciso mais, vamos dizer assim, puxar o objeto. Soltou, ele cai devido à ação da força peso. Como vimos na aula de energia, esse cara tem nesse ponto uma energia chamada de energia potencial, que é dada por mgh. Beleza. Massa, gravidade vezes a altura dele. Quando esse cara começa a cair, aí começa uma das grandes mágicas da energia mecânica, essa energia potencial ela vai virando energia cinética. Afinal de contas, à medida que o corpo cai, ele ganha velocidade. Vamos provar isso. Primeira coisa, vamos calcular o trabalho da força-peso que puxa esse cara. Cuidado com algumas coisas aqui. Primeiro, a força que atua durante o deslocamento dele é o peso. O deslocamento efetivo feito por ele é a altura. Mais uma vez, o ângulo formado entre o peso e a trajetória, que é a nossa força, é 0, cosseno de 0 é 1. Abre o peso. O que ele é? Massa vezes a gravidade, vezes a altura. Moçada, o que é mgh? A energia potencial do cara. Então, esse trabalho, ele deu a energia potencial do cara. Mas aí vem um detalhe. À medida que ele cai, essa energia potencial diminui porque diminui a altura e ele ganha energia cinética. Então ele chega ao solo com uma energia cinética. Imediatamente antes de bater, ele tem velocidade. Vejamos,
Se eu pegar mais uma vez a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H, queda livre. É o mesmo movimento uniformemente variado. Velocidade inicial foi 0, abandonei. Então a velocidade com que ele chega ao solo, V ao quadrado, vai ser 2 vezes a gravidade, vezes a altura percorrida por ele. Lembrando que na queda livre a aceleração é substituída pela gravidade. GH, V ao quadrado sobre 2 igual a GH. Põe no lugar, o que vira? Trabalho igual a massa vezes GH, V ao quadrado sobre 2. O que é isso? Energia cinética. Ou seja, o trabalho realizado virou energia cinética também. Em outras palavras, a energia potencial que ele tinha lá em cima virou energia cinética lá embaixo. Bingo número 2. Moçada, vamos falar um pouquinho agora sobre o ângulo, qual é a importância desse ângulo. Nos dois exemplos citados agora há pouco, nós temos o seguinte. Lembre-se, quando eu tinha um bloco apoiado na superfície, o peso e a normal se anulavam e eu fiz a força aqui. Aqui o peso atuou, o cara se deslocou nesse sentido. Se você pegar a equação do trabalho, o trabalho é FD cosseno θ, algumas coisas têm que ser levadas em conta. Primeiro, a fórmula do trabalho ela é individual por força, ou seja, se você tiver um bloco e nele atuar 200 forças, você vai ter que calcular 200 trabalhos. Eventualmente, é possível você fazer a chamada força resultante e calcular o trabalho dessa resultante. Inclusive, veremos isso numa outra situação em breve, ainda sobre energia. Mas o fato é que, dependendo da pergunta, você tem que calcular o trabalho de cada força atuante sobre o sistema, de forma individual. Isso é muito importante. No exemplo citado na primeira situação, o peso e a normal se anulavam, mas tem uma outra explicação. Se você fosse calcular o trabalho do peso aqui, você iria colocar peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o peso e a trajetória. A trajetória foi aqui, esse ângulo é 90 graus, e o cosseno de 90 é 0, 0 vezes a distância vezes o peso, o trabalho do peso daria 0. Se você pegar a normal, que também tem 90 graus, com a trajetória, e colocar aqui, fica trabalho igual normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90. Repare que isso vai zerar novamente, porque o cosseno de 90 é 0. Ou seja, nesse exemplo aqui, tanto a normal quanto o peso tiveram trabalhos nulos. Claro, pense, eles não participaram efetivamente do movimento do bloco. Quem fez isso foi a minha força. Então é justo que esse cosseno elimine o trabalho das forças não participantes da ação do movimento do corpo. Você pode pensar assim. Nesse exemplo aqui, o peso atuou para baixo, a trajetória foi para baixo, o ângulo é 0. Então, olha a diferença. Aqui o peso forma 90 graus com a trajetória, aqui o peso forma 0 graus com a trajetória. Aqui o peso teve trabalho nulo, aqui ele teve trabalho diferente de 0. Aqui ele fez a ação do movimento. Então, qual que é a função do cosseno nessa fórmula? É eliminar o trabalho das forças não participantes efetivamente do movimento. Em geral, você pode ter, por exemplo, uma situação em que o bloco está apoiado e você faz uma força inclinada. E é possível, mesmo essa força estando inclinada, ele se deslocar aqui na horizontal. O deslocamento vai estar aqui. Então existe um ângulo θ aqui, olha. Inclusive, se você fizer a projeção vetorial dessa força aqui, olha o que acontece. Esse lado aqui nesse triângulo, é um triângulo retângulo, a hipotenusa é F, cateto oposto, cateto adjacente. Se você fizer aqui o cosseno desse ângulo θ, você vai ter que Fx, que é essa projeção da força aqui, é justamente F cosseno θ que aparece aqui na nossa fórmula. Isso é importante. E aí vem um detalhe interessante. Toda vez que você tem um ângulo θ maior ou igual a 0, menor que 90, ou seja, um ângulo do primeiro quadrante atuando no bloco aqui, esse trabalho vai ser positivo. Esse trabalho costuma ser chamado de trabalho motor. Moçada, trabalho motor é aquele trabalho que faz o corpo ganhar velocidade. Se o ângulo θ for igual a 90 graus, o cosseno de 90 é 0, o trabalho da força vai ser igual a 0. Duas forças que têm sempre trabalho nulo. A normal, porque ela sempre forma 90 graus quando existe, evidentemente, ela está perpendicular à superfície, e a força resultante centrípeta. Não se esqueça que lá nos movimentos curvilíneos, a resultante centrípeta está para o centro, a velocidade está tangente, formando 90 graus.
E nós temos uma outra situação, que é quando o ângulo θ é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Pode ser menor ou igual. Nesse caso, nós temos a situação em que a força atua, por exemplo, para cá, ou no sentido contrário, e você tem uma inclinação obtusa maior que 90 graus. Isso existe na prática? Sim. Como é que você freia o carro? Quando o seu carro está se movimentando para frente, que você precisa frear, ou simplesmente deixa o atrito atuar, o atrito vai estar em sentido contrário, o seu carro perde velocidade. Você não tem força motora para frente. Você tem a resultante sobre o veículo no sentido contrário. Essa resultante pode ser o próprio atrito dos pneus com solo ou uma resistência do ar, por exemplo, que é sentido contrário. Isso vai acontecer até o carro parar, evidentemente. O fato é que, para esses ângulos, o cosseno é negativo. E sendo o cosseno negativo, o trabalho é negativo. Esse trabalho é chamado de trabalho resistente. Então, nós temos duas situações. Trabalho motor, o veículo ganha velocidade. Trabalho resistente, o corpo perde velocidade. Outro detalhe importante sobre o trabalho. Quando você pega a equação trabalho igual a FD cosseno θ, que é a fórmula principal do trabalho, tem um problema. Essa fórmula só pode ser utilizada quando a força for constante. Moçada, a força constante, se você lembrar da cinemática, move, MV, movimento uniforme, uniformemente variado, força constante, aceleração constante. Claro, se essa força é constante diferente de zero, a aceleração é constante diferente de zero, o movimento da partícula vai ser uniformemente variado, por isso que eu pude utilizar a equação de Torricelli. E aí vem um detalhe importante. O movimento variado, as forças que atuam sobre o corpo, elas são variáveis. E aí, quando isso acontece, você não pode usar essa fórmula. Ela só é válida para força constante. Na verdade, poder pode, mas aí vem um assunto que normalmente se vê apenas no curso superior, que você vai integrar essa equação. Mas não é o caso do ensino de base. Então, nós temos uma outra possibilidade para calcular trabalho de forças variáveis. É comum você encontrar um gráfico da força pela distância. E aí, por exemplo, você tem um gráfico assim. Reparem aqui que à medida que a distância muda, a força está mudando. Moçada, quando a força variar, você não pode usar essa equação. Existe um recurso aqui que é o seguinte: você vai fechar do gráfico ao eixo das abscissas a figura e vai calcular a área dessa figura. Reparem, essa área é força vezes distância. Lembrando lá da cinemática. Ordenada dividido por abscissa, tangente. Ordenada vezes abscissa, área. Nesse caso aqui, a área ela é numericamente igual ao trabalho realizado. Você vai calcular o trabalho por aqui. Por exemplo, tem uma força que nós vimos lá na dinâmica, que ela é variável. Quem lembra, por exemplo, da nossa molinha e um bloco preso a ela? Aqui, por exemplo, a mola não está deformada, está na origem. E aí você, por exemplo, ou empurra isso, comprimindo, ou puxa, expandindo essa mola. Se você fizer isso, o que acontece? Ela se deforma. A deformação aqui a gente chamou de X. E aí a força elástica era dada pelo Kx. K é uma constante que indica a dureza da mola, o quão mais dura ou menos dura ela é, e era a força elástica. Essa força elástica, se você coloca no gráfico, ela fica assim, olha. À medida que a deformação aumenta, a força no interior da mola também aumenta. Só uma funçãozinha do primeiro grau. Moçada, força e distância. X é distância, é deformação. Gráfico, força, distância. A área te dá o quê? O trabalho. Você vai calcular a área desse triângulo. Olha que interessante. Se você calcular essa área, isso é numericamente igual ao trabalho, que é base vezes altura dividido por 2, que é a área de triângulo. O que é a base aqui? A base aqui é um X. A altura é uma força elástica. Força elástica dividido por 2. Mas aí vem o seguinte, o que é a força elástica? X vezes força elástica é Kx, dividido por 2. X vezes X, tem que ver, Kx ao quadrado sobre 2. Bingo número 3. Moçada, o que é Kx ao quadrado sobre 2? Energia é o quê? Elástica. Ou seja, o que é o trabalho, nesse caso aqui? A energia elástica armazenada pela mola.
Mais uma vez, houve criação, destruição de energia? Não. Para que esse bloco vá, eu tenho que puxar. Se ele armazenou 200 joules de energia elástica, eu perdi 200 joules de ATP. Mas não se cria energia. Houve uma transformação às custas de um trabalho. Então repare que o trabalho ele é fantástico nesse sentido. Sempre o elo de ligação entre duas formas de energia. Moçada, eu quero falar um pouquinho mais sobre o trabalho da força-peso. Essa força é uma força especial. Vamos supor o seguinte. Você pega um objeto a uma certa altura, atua o peso desloca, como acabamos de ver aí na energia potencial. Ele tem uma altura H, e aí é o seguinte. Como vimos, o trabalho do peso é mgh, como foi provado para vocês. Esse cara vai descer nessa linha aqui. Ou seja, o destino dos objetos que são soltos é uma linha vertical para baixo. Vamos supor que eu queira agora pegar esse pincel e trazê-lo diagonalmente. Moçada, só tem um jeito disso acontecer. Um operador. Eu fazer isso. Vamos supor que esse cara veio nessa direção aqui. É claro que para isso teve agente externo, eu. Mas eu não quero a força do agente externo, eu quero continuar analisando o trabalho do peso. Lembre-se que eu disse que o trabalho ele é individual por força. Então eu não estou analisando a força do agente que fez essa puxada. Eu estou analisando mais uma vez somente a força peso. Repare o seguinte, nessa situação a trajetória está aqui e há uma inclinação entre o peso e a trajetória θ. O ângulo não é mais zero. Aqui foi zero. Aqui eu tenho uma inclinação. Se eu calcular o trabalho da força-peso aqui, vamos fazer isso. Trabalho, força, deslocamento, cosseno de θ. Vamos fazer assim. Esse ponto é A, esse ponto é B, esse ponto é C. Esse trabalho que eu calculei aqui é o trabalho do peso para ir de A até B. Linha reta. Já foi calculado no mgh. Agora vamos ao trabalho de A para C. O trabalho de A para C, ele vai ser a força, que é o peso, vezes o deslocamento, que não é mais H. O deslocamento agora é AC. AC cosseno de θ. Beleza? Mas aí vem o seguinte, o que é AC cosseno θ? Vamos lá, se você olhar para esse triângulo, ele é retângulo aqui embaixo. Se esse ângulo aqui é θ, o ângulo aqui é θ. Esses dois ângulos correspondem. Aí você pode fazer o seguinte. Em relação a esse θ, esse cateto é oposto, esse é adjacente e aqui é hipotenusa. Faz um cosseno de θ nesse triângulo. Se você fizer cosseno de θ, vai ser cateto oposto a esse, adjacente ao lado de cá, que é a altura, pela hipotenusa, que é AC. Hipotenusa AC. Passa multiplicando. O que você tira? Que H é AC cosseno θ. H é AC cosseno θ. AC cosseno θ. Põe no lugar. O que vai ser o trabalho de A para C? Peso, que é massa vezes a gravidade, vezes AC cosseno θ, que é H. Trabalho de AC igual ao trabalho de AB. Moçada, isso é uma das coisas mais importantes e interessantes que se tem no mundo da mecânica e também da eletricidade, afinal de contas a força elétrica acontece a mesma coisa. Essas forças, cujo trabalho não depende da forma da trajetória, são chamadas forças conservativas. Falaremos disso muito na próxima aula quando falarmos de energia mecânica. Forças conservativas, ou seja, qual o significado disso aqui na mecânica? Já dando uma palhinha da aula que vem. Energia potencial vira energia cinética desvira energia potencial. Ou seja, pegou um objeto, soltou, potencial vira cinética. Pegou um objeto lá de baixo, jogou para cima, você deu cinética para ele. ATP virou cinética, saída, cinética. O resto vai sozinho com peso. Ou seja, a cinética na subida vira potencial, sempre obedecendo esse princípio da energia mecânica. Para finalizar, se eu pegar um objeto aqui, que tem peso para baixo, e eu puxá-lo para cima, mais uma vez, tem que ter ação do operador. Minha, senão não sobe. Mas eu não quero analisar o trabalho do operador por enquanto. Continuo analisando o trabalho do peso. Qual vai ser o ângulo entre a força peso e a trajetória nesse caso? O corpo está subindo 180 graus. Se
você calcular o trabalho do peso nesse caso, vai ser força-peso, a altura que ele sobe, uma altura qualquer, vezes o cosseno de quanto? 180 graus. O que é o cosseno de 180? Menos 1. O que vai dar o trabalho do peso? Menos mgh. Vou te dar um macete. Isso vai acontecer muito em plano inclinado. Plano inclinado. Solta o corpo lá de cima, ele desce inclinadamente. O peso vai estar atuando. Moçada, o trabalho do peso no plano inclinado não depende da forma inclinada do plano. Você vai poder guardar uma coisa para mim que é o seguinte: o trabalho do peso, ele é sempre mais ou menos mgh. Você vai ver que eu vou fazer isso em vários exemplos da física. Trabalho do peso, mais ou menos mgh. Mais para quando o corpo o quê? Desce. Menos para quando o corpo o quê? Sobe. Você vai ver os exercícios. Vai entender o que eu estou te falando. Mais ou menos mgh. Desceu, mgh positivo. Subiu, mgh negativo. Pode colocar direto, porque o trabalho do peso não depende da forma da trajetória. Beleza? Tem muito mais história para contar sobre o trabalho. Eu vou precisar fechar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou gravar mais uma aula agora falando sobre energia mecânica. Beleza? Muito bem, vamos a 2 exercícios da apostila. Lembrando que o link da apostila está aí na descrição. Na verdade, essa apostila é o mesmo que está na aula sobre energia. O link é o mesmo, beleza? Na página 71, eu tenho o exercício de número 2. Ele fala o seguinte: um bloco de peso P é levado de A até C num plano inclinado como na figura. O trabalho realizado pela força-peso é... Moçada, não precisa fazer conta nenhuma. O que é o trabalho do peso? mgh mais ou menos. Subiu, menos. Desceu, mais. Ele foi de A para C. Se foi de A para C, subiu. Então o trabalho do peso é menos mgh. Só que ele coloca no lugar de mg, peso. Então, diretaço, o trabalho do peso aí é menos P vezes a altura e não a C. O que é a altura? BC. Pronto, acabou. Você não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. Esse tipo de exercício é bastante comum no vestibular. Não perca tempo. Trabalho de peso, não depende da forma da trajetória, mgh, fechou. Muito bem, moçada, vamos à resolução de mais um exercício, agora na página 72, o exercício 7 da apostila mágica, que o link está aí na descrição. Um bloco de massa 4,5 kg é abandonado do repouso num plano inclinado. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,5. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E letra A, calcule a aceleração com que o bloco desce o plano. Primeiro passo nesse tipo de exercício sempre é colocar todas as forças. Então você vem e coloca as forças peso, normal e a força de atrito. Essas são as forças que atuam. Lembrando que a aula de dinâmica tem informações sobre essas forças. Bom, nesse caso aqui não tem jeito, você vai precisar fazer o seguinte. Pega o peso, decompõe ele. Aqui você vai ter a componente Px. Vimos que Px é P seno θ lá na dinâmica. E aqui a componente Py. Py igual a P cosseno de θ. Outra coisa que é bom você já observar é que esse triângulo é retângulo 3, 4, então a hipotenusa é 5. É o triângulo 3, 4, 5. Se ele quer aceleração, isso quer dizer o seguinte: ele vai descer, ganhar velocidade, o Px tem que ser maior que o Φ. Então a letra A você resolve pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante Px menos o Φ, que é igual a massa vezes aceleração. Px é P seno de θ. Φ é μ vezes a normal, só que a normal é Py, então é μ vezes Py, que é P cosseno θ, que é igual a massa vezes aceleração. Abre isso aqui, massa vezes gravidade seno de θ, menos μ, massa vezes a gravidade cosseno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Nesta equação você tem 1, 2, 3 termos, matemática básica, ou seja, tem massa em todo mundo, pode cortar. Ok? Aula de fatoração matemática básica. Gravidade 10, seno de θ. Plano inclinado, a inclinação dele é aqui, ó, θ. Sempre com a horizontal e a superfície do plano. Repara que o seno, você vai ter que tirar por lados do triângulo, né? Cateto oposto pela hipotenusa, 3/5. Menos, coeficiente de atrito é 0,5, ele deu, tá aqui.
gravidade 10, cosseno θ, cateto adjacente 4, hipotenusa 5, 4/5. Isso vai ser igual à aceleração. Mais uma vez, 10 com 5 dá 2, 10 com 5 dá 2, sempre simplificando. 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 4, 8 vezes meio, 4 de volta, igual a aceleração. Daqui nós tiramos que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o bloco desce. Beleza? Vamos à letra B do exercício. Trabalho do peso. Repare o seguinte, ele desceu a rampa, mas o peso, como eu acabei de mostrar para vocês, ele não depende da forma da trajetória, somente do desnível, somente da altura. Como ele desceu, o trabalho do peso não tem a menor dúvida, mgh com sinal mais. Logo, o trabalho do peso é a massa 4,5, gravidade 10, a altura que ele desceu é 3, daqui você tira que o trabalho do peso vai dar 45,335 joules. Esse é o trabalho da força-peso. Trabalho da normal, não pediu, mas lembre-se, a normal forma 90 graus com a superfície. O trabalho da normal é nulo. Trabalho da força de atrito. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o PY aqui, que eu vou precisar dele, uma vez que o PY é igual ao normal que tem na força de atrito. PY é P cosseno de θ. Logo, o PY é o peso, que é a massa 4,5 vezes a gravidade 45, vezes o cosseno de θ aqui, que é cateto adjacente 4/5. Corta o 5 com 45, isso dá 9 vezes 4, 36 newtons é o PY, beleza? E agora vamos ao trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes a distância, cuidado, a distância é AB, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força de atrito e a trajetória, que é 180. Então aqui é cosseno de 180. Tem que ter cuidado com esse tanto de cosseno aí com significados diferentes. O trabalho da força de atrito vai ser igual. Mi vezes a normal, o Mi é 0,5, a normal é o PY, que é 36, a distância B é 5, o cosseno de 180 é menos 1. Daqui nós tiramos que o trabalho da força de atrito, meio vezes 36 é 18, 18 vezes 5, 90, menos 90 joules, esse é o trabalho da força de atrito. Repare, esse trabalho é resistivo, né? E esse é um trabalho motor. O trabalho motor ganha do resistivo. Logo, esse bloco ganha velocidade ao descer. Beleza? Para calcular essa energia cinética, basta você fazer o seguinte, olha, soma esses trabalhos, esse trabalho é a energia cinética do bloco lá embaixo. Ou seja, o trabalho do peso mais o trabalho do FAT resulta em energia cinética lá embaixo. O trabalho do peso é 135, do FAT é menos 90, igual a energia cinética. Daqui você tira que a energia cinética do bloco, 135 menos 90, 45 joules, essa é a energia cinética. Quer a velocidade? Abre a energia cinética. Massa V ao quadrado dividido por 2, 45. A massa é 4,5, velocidade ao quadrado sobre 2, igual a 45. Por 4,5 dá 1, por 4,5 dá 10. Daqui nós tiramos que V ao quadrado é igual a 20, a velocidade é a raiz de 20, pode melhorar isso, 20 é 4 vezes 5, que é 2 raiz de 5 metros por segundo. Com isso, fechamos a resolução de 2 exercícios sobre o assunto. Beleza, moçada? Próxima aula, energia mecânica. Moçada, fechamos então essa segunda parte, que foi a definição de trabalho. Próxima aula, uma aula também importante, energia mecânica, princípio de conservação da energia mecânica, com vários exercícios interessantes. Por hoje é isso. Se gostou, você já sabe. Tudo isso das redes sociais que você conhece muito melhor do que eu. Então, compartilha, curte o vídeo, divulgue isso para os seus amigos e vamos melhorar o conhecimento de física. Vamos preparar adequadamente para os principais vestibulares. Grande abraço para todos.